Olá, minha gente. Estamos aqui hoje estreando o podcast da Fátia, o Pod da Fátia. E nós temos, assim, um objetivo e um prazer muito grande de estar aqui, porque nós realmente acreditamos que podemos trazer conteúdos relevantes, conteúdos consistentes, que possam vir fazer um pouco a diferença na sua vida, que possam fazer com que você reflita um pouco mais sobre determinado assunto, na medida em que nós estaremos sempre convidando pessoas que agreguem valor ao nosso discurso, que agreguem valor ao nosso objetivo. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que, em sequência, já vai ser apresentado para vocês e que tem, de fato, uma mentalidade muito arrojada, uma mentalidade que acompanha a velocidade do nosso tempo e que traz, com isso, e dentro desse contexto todo, uma série de soluções no seu ecossistema de negócios que, idealmente, se encaixam muito bem e fazem com que, cada vez mais, ele consiga avançar nas suas declarações de futuro, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Eu queria só dar um lembrete para vocês que nós estamos hoje aqui realizando o Pod da Fátia no Spacecast Studio, que é um estúdio de podcast montado em parceria com o Matheus Ramos, que é um comunicador baiano muito importante, muito relevante na nossa sociedade. E que está aberto a quem tiver interesse realmente para ventilar informações, para trazer pessoas, para gravar lives, para gravar até mesmo cenas de filme, como já tivemos aqui, para gravar podcasts. Então, é um espaço muito bem preparado, com a tecnologia muito de ponta. Nós temos uma equipe de operadores também, que vocês podem estar usufruindo para realizar e para fazer conteúdos digitais de alta performance dentro do seu nicho, que não necessariamente precisa ser um nicho, deve ser um nicho na área de saúde. Muito embora o podcast, o estúdio esteja localizado no interior de uma clínica médica, ok? Esse é um lembrete que eu gostaria de fazer para vocês. E agora sim, eu gostaria de apresentar o nosso convidado. Yes. Ficou muito alto, Gabi? Não? O nosso convidado, que é ninguém menos do que Gustavo Nilo, um jovem empreendedor, desafiador, que quebra paradigmas, que criou um ecossistema de negócios que funciona muito bem, que consegue administrá-los de uma forma muito, aparentemente ao menos, muito leve, e com certeza deve ser, né? E que consegue, vamos imaginar assim, congregar uma série de aspectos na sua vida, né? Como a vida desportiva, como a vida familiar, como a vida com amigos, como a vida com a sociedade. Então, eu passo a palavra um pouquinho para Gustavo Nilo e a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre empreendedorismo disruptivo, que eu acho que tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver com tua personalidade, não é verdade? Muito obrigada, Gustavo. Perfeito, meu bem. Ratifico tudo que você falou. Que local incrível esse aqui, que energia boa. Obrigada, desculpa. Esse vídeo eu amo. Esse vídeo tá lindo. Incrível o seu espaço, incrível as pessoas que estão aqui. Que energia boa, uma honra pra mim estrear com o pé direito do seu podcast, ser o primeiro convidado. É verdade. E vamos lá para essas perguntas incríveis que você sabe fazer como ninguém. Obrigadíssima. A gente vai estar falando um pouquinho da tua trajetória, não é? Da tua vida como empreendedor. Eu separei, assim, algumas imagens que eu acho que retratam muito aquilo que você passa para mim, né? Aquilo que eu pude constatar nas redes sociais, das tuas empresas, das tuas relações sociais, né? Então, eu vejo que você está sempre inquieto, Sim. Sempre buscando se desafiar, né? Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, com a capacidade de foco e de concentração muito grande, né? Exato. A gente percebe isso. Eu acho que a gente ganha o jogo em qualquer área da vida, profissional, pessoal, familiar, o que a gente faz 365 dias no ano. Então, eu tento ao máximo ter minhas coisas planejadas para eu poder fazer tudo o que eu faço. E realmente hoje eu vivo o meu sonho, né? Maravilha. Tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre mentalizei quando eu era mais jovem está ocorrendo. E é só o começo. Espero que siga isso e meu futuro declarado sempre seja pensando nisso, né? Em coisas boas, esporte, família,
profissão, acho que tá tudo junto no Isso. mesmo ecossistema. Exatamente. Isso é uma coisa que passa muito pra gente, essa percepção, né? E a gente vê que você consegue fazer tanto coisas muito sozinhas de esportes, né? Que você tá ali sozinho, como também trabalhar em parceria de uma forma muito, muito tranquila, né? Perfeito. Eu acho que a gente não consegue separar uma empresa boa, né, de uma pessoa boa. Acho que tanto o CPF quanto o CNPJ tem que ser muito forte. E os meus esportes são normalmente esportes assim, que eu fico muito concentrado. Eu jogo tênis, eu surfo, então são coisas que se eu não estiver concentrado, eu acabo me perdendo. Então é o momento que eu relaxo a mente, sinceramente. Como eu sou muito inquieto, não consigo ficar parado, tô sempre pensando em alguma coisa, mas nos esportes não. Então eu tento sempre colocar esporte em minha vida, colocar saúde em minha vida e, óbvio, sempre vivendo em minhas empresas, né? Tô sempre conectado, tô sempre pensando nelas e eu consegui, graças a Deus, e espero que continue assim, juntar a vida pessoal e a vida profissional em uma só. Para mim é uma coisa só, não tem diferença. E é engraçado, né? Porque antigamente tinha uma máxima que dizia assim, né? Feliz nos negócios e infeliz no amor. Né? E hoje em dia isso está mudando muito, né? Não sei se é porque a mulher acaba por se envolver já no mercado de trabalho já há muito tempo, acaba por ter um envolvimento maior também na participação da vida do marido. E as empresas que trabalham muito em família também, né? Porque tem empresas muito familiares, né? Compostas por marido e mulher, também tem funcionado muito bem. E eu acho que isso é uma forma de recarregar a energia, né? De dar uma estabilidade. Perfeito. Uma organizada emocional, porque não adianta muita técnica, não adianta você saber muito, planejar muito, se o emocional não está bem, não é? Concordo plenamente. Minha família, tanto a que eu criei junto com minha esposa e a que eu tive, sempre interagiu muito com a PJ do pessoa física. Eu acho que hoje em dia qualquer profissão exige muita alta performance. A gente não consegue extrair uma alta performance se a gente não entrar nesse mérito pessoal também. Uma pessoa ela é composta por sonhos pessoais, sonhos familiares e sonhos profissionais. Então, não acredito que você, se tiver com um problema grave lá com seu marido, com sua filha, você vai conseguir fazer um podcast aqui perfeitamente. Então, eu acho que esse mérito da vida pessoal e profissional tem que estar junto. Inclusive, muitas conversas com meus sócios, por exemplo, é mais sobre a vida pessoal deles e minha, né? Eu mostro minhas vulnerabilidades para ele, do que propriamente pelo trabalho. Eu acho que a gente só consegue extrair alta performance de alguém se o mérito todo tiver ok. Óbvio que não é sempre assim. Por exemplo, quando eu abri o Preto, eu não ligava muito para a saúde. Eu fiquei durante 4 anos comendo fast food, meu único exercício era bater um futebolzinho, um baba, só que eu sabia que aquilo ali era temporário. Né? Mas a gente sempre busca o depois. Então, mesmo naquele caos que eu vivia de operação, de saúde, mas eu era jovem também, podia não ligar tanto para isso. Mas eu tinha 24, 14 anos fez agora. Mas eu sempre vislumbrei, não, eu vou ter 2 exercícios por dia, eu vou viajar todo ano para esquiar, vou viajar todo ano com minha família. Então, eu sempre mentalizei e sabia que ele era temporário. Então, no começo da vida, quando profissional, pelo menos no meu ramo, onde sua ideia só é vender, você pode se dar esse luxo de pensar mais no trabalho do que na vida pessoal. Mas, com o passar do tempo, para se ter alta performance, para ganhar no longo prazo, eu não consigo saber de uma pessoa assim. Agora, antigamente eu via pessoas assim, que tinham 2 famílias, mas eu não faço parte disso. Eu realmente não sei como é que eles conseguiriam ter sanidade mental para isso. E havia um distanciamento muito grande. Exato. Não é? As conexões não existiam tantas conexões. Perfeito. Né? E hoje a gente sabe que para poder transitar no mundo empresarial, uma das premissas básicas é você se conectar com pessoas. Né? E eu vi você falando num podcast do Nexo, da Nexo, você falando que é importante demais você ter intimidade dentro da sua sociedade, intimidade com os seus sócios, justamente porque ali é uma célulazinha. Né? Perfeito. Que se estiver funcionando ou trabalhando de forma diferente, vai impactar em toda a maquinaria, ou a maquinária, né, funcional da empresa. E, então, isso é muito importante, não só pelo lado pessoal, né, que a gente tem empatia, que a gente se incomoda, mas também pelo resultado que a gente está buscando. Perfeito. Eu sou casado com minha esposa e sou casado com meus sócios. Né? Eu acho que os valores precisam ser iguais.
Mas existem vários caminhos diferentes, né? Por exemplo, um investidor, ele pode ser conservador e ter muito sucesso, outro pode ser muito arrojado e ter muito sucesso. Mas acho que os valores das pessoas que estão ao seu redor precisam ser igual. Meu sócio não pode querer ser hippie, arembepe e eu ser ambicioso. Por mais que a gente se dê bem. Eu acho que... E, como eu disse, para ter essa intimidade, só você sabendo os seus defeitos, só você se conhecendo, só você expondo, colocando isso na mesa. Então, a gente mostra muito vulnerabilidade um para o outro, a gente mostra muito pertencimento um para o outro. Eu acho que tive muita sorte com meus sócios e eu acho que isso é um dos principais segredos de o sucesso de uma pessoa, viu? Saber com quem está ao lado, com quem você quer envelhecer. Exatamente. Mas que sorte mesmo. Aí, sorte para uma pessoa que estava preparada. Loteria, Né? Por exemplo, esse meu sócio, o Thiago Hanna, que é meu principal sócio, os outros também são enfim, eu falo principal porque ele é meu sócio de tudo. Eu tinha um preto e eu abria e fechava todos os dias. Então, eu tinha uma moto na época, então quando eu ia para casa, 2h da manhã eu passava pelo Zacaria, que eu comprei um mês depois, e via esse rapaz lá. Aí eu pensei, né, esse cara é doido que nem eu. Né? E na minha cabeça não existia uma empresa na época sem um sócio presente. Então eu passava e via ele lá. Então isso me chamou muita atenção. Parei, fiquei conversando com ele. E desde então a gente se conectou muito bem. E desde aquela época a gente sempre fala nossas vulnerabilidades um pro outro. A gente sempre vai... E sim, vai se aproximando, vai com intimidade... E a gente consegue se conhecer, a gente consegue cada um ficar no seu local de potência. Nós somos muito diferentes no trabalho. Ele é um cara, um servidor nato. Eu já sou um cara mais retraído, gosto mais analítico. E assim vai. Vai se complementando, né? Exatamente. Mas, de fato, é muito difícil. É mesmo uma loteria, não é? Obviamente. É como um casamento. Você conhece uma pessoa, mas ao longo da trajetória, você muda, a outra pessoa muda, e as duas têm que continuar mudando de uma forma que haja ainda aquela correspondência. Perfeito. Exatamente. Então, é muito difícil. E, sobretudo, quando envolve dinheiro, quando envolve número, quando envolve decisões, né? Então, de fato, eu acho que aí a gente tem não só... Tem uma grande habilidade do empreendedor, que é justamente esse pensamento crítico, esse planejamento, essa capacidade de estabelecer conexões e de talvez ver um pouquinho mais além, projetar, como você fala, declarar o futuro, mas ainda assim com um risco implícito muito grande. Perfeito. A gente tem muitos desafios na vida. E o nosso feeling nada mais é do que as nossas experiências. Né? Então, óbvio que a gente pode errar, mas, por exemplo... Se eu for contratar hoje um atendente, quase que no arriar da bagagem, você já a gente sabe. já percebe. Lógico que a gente vai errar sempre, mas a gente já percebe muita coisa. Então, eu sou muito seletivo com sócio, apesar de ter vários. E graças a Deus, eles têm meus valores. Né? Já tive vários que eu deixei de ser, pessoas incríveis, porque os valores não combinavam. Mas os meus atuais, espero que seja um casamento eterno e vai ser. Que bom, com certeza. Olha lá, eu tinha colocado essa parte da letra de Lenine, porque eu achei ela, assim, muito parecida com a tua história, que eu percebi, né? Que enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Porque você, ao mesmo tempo que você sabe que o mundo está girando muito rapidamente, que precisa de você ali na frente das coisas, você também tem esse momento do desestresse, esse momento do foco em que você se dedica à atividade física, em que você se dedica à sua família, por ter a percepção de que a vida é muito rara e passa muito rapidamente, não é verdade? Perfeito. Eu acho que a gente precisa ter como uma meta, como um ponto de chegada, um equilíbrio. Óbvio que quando eu falo do equilíbrio, é nesse sentido. Você não pode, por exemplo... Eu vejo muita gente... eu me acabo no spinning e faço exercício, mas de noite eu vou pra balada e eu acordo, tomo um Vivance. Enfim, ele acha que tá balanceado, mas ele não está, óbvio. Mas eu sempre pensei nisso, né? Em ter meu momento familiar. E o que eu falei no começo de colocar a vida pessoal e profissional no mesmo bolo vai te ajudar a isso. Dificilmente uma pessoa vai conseguir ter esse balanço, entre aspas, é o que a gente busca. Se tiver uma vida na profissão, outra vida na família, outra vida na própria cabeça, eu acho que Bagunça ele bugada. precisa se encontrar. Ele precisa saber o que ele é bom, ele precisa saber onde é que ele vai seguir a vida dele.
Mas é isso que... Isso é importante para todo mundo. Cada um tem seu tempo e seu processo. Sim, né? sim, De sim. descobrir de firmar o seu eixo, de descobrir Perfeito. exatamente o que quer. Mas, assim, uma das coisas que a gente nota em você é que você descobriu isso muito precocemente, né? Você teve essa habilidade de perceber exatamente o que você queria de uma forma muito, talvez, mais rápida ou de uma forma mais precoce. A tua família nuclear, os teus pais, o teu pai, ele tem algum legado? Obviamente que tem muita responsabilidade sobre isso, mas tem coisas que te marcaram na vida, que te fizeram se reposicionar para que você pudesse ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, ter essa preocupação de buscar o eixo, o equilíbrio. Sim. Meus pais foram pessoas incríveis. Eu não tenho nenhum trauma de família, nada do tipo. Não mudaria uma vírgula na minha infância, que foi incrível. Mas meu paizão, ele sempre mostrou que o trabalho dignifica o homem. Ele sempre mostrou que eu precisava buscar o meu. Não que eu vinha de família rica, longe disso. Mas, inclusive, eu comecei a empreender por causa dele. Eu nunca trabalhei numa empresa de carteira assinada. Eu estagiei no Instituto Banco Real. E foi uns 3, 4 meses. Logo após, meu pai tinha uma salinha, a do Preto. Ele falou, filho, faz alguma coisa lá. Onde é o restaurante? Onde é o Restaurante Preto, que eu te isento o aluguel na obra, e o primeiro ano inteiro eu te cobro só a metade. Faz qualquer coisa lá. Então... Isso com quantos anos? Isso com 24. E antes de saber o que eu ia colocar lá, eu fui atrás de um contador. E eu conheci um lugar chamado John Café, no comércio, que nem tem mais, que foi a minha inspiração para o Preto. Um lugar incrível. Que era uma cafeteria, e o Preto era uma cafeteria, por isso o nome Preto de Café. E, enfim, aí dali eu fui crescendo, né? A história do Preto é massa porque tem várias já dicas do empreendedor, né? Era uma cafeteria, tinha mais de 20 drinks de café, porém o bairro foi ficando muito boêmio, abriu um bar na frente e o cliente foi mostrando para mim o que ele queria. Caminho. Né? A gente virou a maior choperia, o maior volume de chopp do Nordeste. Então, eu tirei o expositor de torta para botar uma chopeira, já que o espaço era pequeno. Tirei a máquina de café para colocar uma chopeira. Então, a gente foi moldando com o tempo o Preto e virou essa maravilha. Que top, que história. Mas meu pai, sim, que me deu esse ponto. E a vida toda de meu pai sempre foi voltada a trabalho e a família. Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Buscou soluções para aquele momento que você estava vivenciando, né? Exatamente. Percebeu claramente que o café, naquele ponto, não era... Até dava certo, meu bem. Tava ótimo. Vivia cheio. Mas o cliente me mostrava, não, isso aqui eu quero beber. Isso aqui é um local que eu quero me divertir. Tem uma atmosfera boa. Me divertir que eu falo é ficar mais tempo. Eu faço café mais descontraído. E se transformou no Preto. No Preto. Hoje até tem o Humana, que é uma cafeteria, um brunch, que me lembra muito o começo do Preto. A Humana a gente vai falar, porque eu acho que a Humana é, assim, a menina dos seus olhos, não é não? Eu adoro aquela marca. Na verdade, todos são. Isso. Como é o mais novo, é aquele seu filhinho mais novo, você tá mais presente com ele, para ele crescer um pouco mais. E fala um pouquinho dos Smart Drops. Eu acho que você acaba sendo... Assim, com tanta coisa que você faz, você ainda acaba sendo o garoto propaganda da marca, né? Do Smart Drops. Dois. Como é que surgiu o Smart Drops? A Smart Drops é uma empresa nativamente digital, né? Com a pandemia, a gente viu que realmente o digital ia tomar conta do mundo. E eu queria abrir uma empresa digital, independente do que seja. E a gente foi pesquisar um pouco e a gente viu que esse ramo de nutrópico, de suplementação inteligente, bombava no mundo afora, nos Estados Unidos, a gente trouxe para cá, que ainda está engateando. Por exemplo, nosso principal produto da Smart Drops é o Mind Drops, que é um nutrópico, e no Brasil tem pouquíssimos. Né? A gente foi expandindo para creatina, mas é uma empresa também que eu amo. Ela hoje é sediada em São Paulo. Infelizmente, quando era sediada aqui, a gente não conseguia muita mão de obra qualificada para a empresa digital. E eu sou o único sócio que está aqui em Salvador ainda. Sim. Mas a empresa roda em São Paulo, mas eu estou sempre lá. É um e-commerce, né? É um e-commerce, mas também tem vários pontos físicos já não nossos, mas a gente vende em todas as lojas de suplementação, a maioria, né? As grandes, vou citar, Ponto Verde, Nutrimaster, tudo tem nosso produto. Maravilha.
Pois é. Então, aí agora vou te convidar a falar um pouquinho de cada empreendimento teu. E te perguntar, foi estratégico para você ter empresas com nichos diferentes, né? Com ambientes negociais diferentes. Isso é uma questão estratégica ou foi uma questão que foi surgindo? Por exemplo, o Zaca, que você já mencionou, você se encantou pela postura do Thiago, que era muito parecida com a tua, enfim, que chegava ali no operacional e segurava, né, a peteca. Isso aconteceu nos outros empreendimentos? Como foi que você... O Preta, você já falou, né? Como é que você chegou a ter essa ideia de trabalhar em marcas diferentes, em nichos diferentes, propriamente dito? Nós somos hoje mais de 10 operações, são 11 operações, com 8 marcas. O Preto, não vou falar que foi por acaso, mas meu pai me deu o ponto, eu sabia o que eu precisava colocar lá. E como o Preto foi muito sucesso, eu fui aprendendo muito sobre esse ramo de alimentação, ficou mais fácil eu abrir coisas desse ramo. Então, dessas 8 marcas, 5 são de alimentação. Né? Então, a gente tem bares, o Preto, o Zaca, o Bão, temos restaurante, que é o Puxadinho, temos o Mana, que é de brunch, temos a loja de conveniência, que é a Boni, que a essência dela é cortes especiais, temos serviços Gardini, 2 barbearias, e temos a Smart Drops. Eu acho, meu bem, acredito que as empresas são muito parecidas. São pessoas, são processos, são culturas. Né? Óbvio que o modelo de negócio muda de um para o outro, mas basicamente, quando você está na parte estratégica, é isso. É você cuidar de pessoas, é você resolver o problema da população, é você ter uma cultura forte, ter uns valores fortes na empresa, e você ter procedimentos que são muito parecidos na Smart Drops, que é uma empresa digital, e no Preto, que é um bar. Né? Então, os processos são semelhantes. São muito semelhantes. Né? As áreas são muito semelhantes. Financeiro, compras. Então, basicamente, qual é o nosso trabalho? A gente vê onde está um gargalo, por exemplo, a Mind Drop. A gente está com um problema agora de abastecimento. Então, tem um gargalo no abastecimento. Vamos focar nisso. Depois vai ter um gargalo em vendas. Vamos focar na venda. Depois vai ter um gargalo no marketing. Então, a gente fica passeando por essas áreas e isso acontece em todas as empresas. Então, a administração é muito parecida. Óbvio que deve ter ramos, sei lá, aviação, commodity, que não depende tanto assim das pessoas, mas a grande maioria é muito parecida. Eu te pergunto isso porque eu entendo que talvez a princípio seja muito complexo, né? Porque são áreas, a barbearia para o Preto são áreas, né, completamente diferentes. Mas essa complexidade toda no frigir dos ovos, quando você estabelece os processos, acaba por diminuir tempo gasto, diminuir energia despendida e até mesmo o custo, porque uma inovação que você faz no modelo de negócio teu, por exemplo, no Mana, de repente você pode extrapolar para a barbearia com uma velocidade muito maior, né? Com um custo menor, porque ali você está fazendo já está meio que colocando em prática, fazendo um piloto, né? Um laboratório numa empresa, se dando certo, você extrapola para outra e por aí vai. Exato. Pós-pandemia, nós avançamos, sei lá, 30 anos no marketing. Sim. E no digital. Acho que eu falo a população no geral. E hoje o marketing ele representa, no mínimo, metade de qualquer empresa, de qualquer ramo. A não ser o cara que tem um posto de gasolina, que trabalha com commodity. Mas essa é uma mudança muito grande. Então, se você sabe sobre marketing, por exemplo, você sabe sobre uma gestão de tráfego, você sabe sobre um copyright, é para todas as empresas. Né? Se você sabe sobre cultura, sabe sobre pessoas, é todas as empresas. São pessoas cuidando de pessoas. Acho que o maior diferencial de qualquer empresa são pessoas engajadas trabalhando em prol dela. Então, é muito parecido. O produto em si é diferente, mas o produto hoje, ela é muito commodity, no sentido de, o que você come no Preto, você pode comer em qualquer bar praticamente. Mas aí é que tá. O que é que faz diferença, não é? Por que eu prefiro ir ao Preto e não ao outro bar? A gente tem, o produto popular é aquele que tá em todos os locais, né? Você come um misto, vamos imaginar um misto quente em qualquer local. É um produto extremamente popular. Mas o do Preto é mais gostoso.
Percebe? Percebo. Então, qual é essa raridade que está implícita aí? Quais são os componentes, os ingredientes que estão implícitos naquele misto quente, que é tão popular, que está desde do bairro mais chique ao bairro mais humilde, mas que faz ele ser diferente no preto sem agravar tanto o custo dele? Perfeito. Isso é o principal diferencial que eu vou chamar assim de velha guarda não conseguiu acompanhar. Que é um pouco do marketing, um pouco da atmosfera. Por exemplo, você citou aí um misto. Você pode comer um misto em um local maravilhoso, você pode comer um misto do Mana. É o mesmo misto. Só que se o do Mana eu pegar, colocar num prato diferente, eu fazer um malabarismo com ele, você vê que é o mesmo misto, mas a sua experiência foi diferente. Então, você saber exatamente o público que você está comunicando é o essencial. Tá bom? A gente tem 3 bares, por exemplo. Um bar, você vai para paquerar. Um bar, você vai para bater papo. Então, a gente consegue... É a mesma pessoa em momentos diferentes dela. A gente tem que saber muito bem com quem a gente quer falar. Abordar, Com quem a gente quer abordar. Óbvio que tudo isso atrelado a uma cultura forte. Por que eu digo isso? Porque antigamente, quando eu abri o Preto, há 3 anos atrás, se você tivesse um misto bom, uma comida boa e um atendimento bom, você já estava anos-luz do seu concorrente. Hoje não. Hoje isso, como você falou, é muito parecido. O mesmo misto do Preto é o misto do bar A, do bar B. Então, como é que eu diferencio isso? Então, o atendimento, o marketing, a experiência. E quando eu falo experiência, tem vezes que você sai com sua família para ter uma experiência. Tem vezes que sua experiência é sentar tranquilamente, tomar seu cafezinho de sandália e pronto. Então, a gente tem que entender qual é o momento do cliente. Né? Então, a gente tenta marcar as pessoas com isso, tenta tatuar. Né? Então, o Preto, a gente tem atendente, por exemplo, 8. 7 deles estão há mais de 12 anos comigo. É difícil você competir com isso. Eles sabem exatamente como eu penso, sabem exatamente como é que eu trato um cliente, sabem exatamente o que é que eu tenho de valores dentro de mim. E eles são guardiões disso. Então, as pessoas no geral, né? Eu acho que o pessoal da antiga não entendeu isso. E principalmente o marketing. Né? Que pegou o Preto, por exemplo. Não existia marketing antes da pandemia. E rede social teve só depois. E hoje é essencial. Eu acho que essa questão da experiência de você agregar valor, né? É muito importante não só para você conquistar o seu público, mas para você conquistar o público do seu público, que ainda não te conhece. Perfeito. Né? Quando a gente estava programando o podcast, eu falei com minha sócia aqui da clínica, ela se chama Vitória Quadros, não está aqui hoje porque está viajando, e eu disse, Vi, eu preciso conhecer o Preto, porque Gustavo Nilo está indo lá, a gente vai fazer o podcast e eu tenho que vivenciar a experiência de estar, pelo menos que eu mando já conheço, num empreendimento dele, para eu perceber como é. Infelizmente, a gente não conseguiu ir, porque o Preto abre às 18h30 e eu não consegui me encaixar assim na rotina dele, pronto, no horário. Mas eu acho que é exatamente isso. É importante a gente vivenciar, né? Pronto, cada empreendimento que a gente tem, ou cada empresa, ou cada situação que a gente vive, para a gente poder conseguir transmitir isso adiante. Mas não é fácil, você bem sabe. Lidar com pessoas, gerir pessoas, talvez, pelo menos pela minha experiência empresarial, é o ponto mais difícil na gestão de um negócio. Porque são mundos completamente distintos, a gente vive numa cultura que é muito complicada, né? Eu lembro quando eu era meninota, eu via muitas pessoas dizer assim, hoje eu tenho que trabalhar, sabe? Como se o trabalho fosse um verdadeiro fardo, né? A gente tinha isso muito impregnado, eu acho que até uns 20 anos atrás, né? Que trabalhar era muito chato. E eu acho que isso está mudando. Sim. Né? Está mudando muito. Talvez até já tenha mudado. E eu não tenha ainda percebido isso de fato. Mas eu ainda noto
que tem uma dificuldade grande na questão mesmo da pessoa, por mais que você seja, que sua empresa tenha uma cultura de valorizar pessoas, de valorizar clientes, né? De valorizar a experiência, é difícil você catequizar, é custoso você catequizar um funcionário para que ele, de fato, se impregne na tua filosofia. Não Com é certeza. verdade? Quando a gente abre um negócio, pense assim comigo. Uma empresa de 10 funcionários, por exemplo. Não existe uma cultura formada ali, não existe processos formados, mas você conhece tanto a pessoa, você sabe o nome, o sobrenome, quem tem filho, quem não tem, o aniversário, o que gosta, o que não gosta. Então, por você conviver muito com essas 10 pessoas, você sabe tudo dela. Então, no olhar, você já percebe o que ela quer. Então, se eu olhar, quando eu abri o peito, se eu olhasse para meu gerente Nino, ele já sabia como eu queria as coisas. Eles estão ali também observando como é que você resolve um problema, como é que você trata um cliente, o que é que você valoriza, vendas, enfim, perfeição, enfim, o que você valorizar. E aquilo ali, mesmo que não intencional, vai formando a cultura. Essas 10 pessoas são essenciais para essa cultura. A empresa cresce, tem 50 funcionários, você como dono já não consegue Tá tão próximo? tá tão próximo, mas aquelas 10 pessoas do começo vão, como é que eu posso Multiplicar, disseminar essa tua... cultura, eles são guardiões da sua cultura. Então, por mais que você viaje, vá fora ou não, essa clínica aqui vai ter a sua cara, porque as pessoas aprenderam contigo, vai ter o seu toque. Se você é uma pessoa organizada, a clínica vai estar organizada. Se você é uma pessoa bagunceira, a clínica vai estar bagunçada. Se você é uma pessoa que liga para comunicação, para educação, todo mundo vai dar um bom dia. Então, quando você tem mais funcionários, 50, 100, você tem que fazer de forma intencional. Porque vai chegar porque você vai ter 200, 300. Você vira meio que uma governância. Então, essas pessoas do começo que estão com você, é importantíssimo. Porque foi quem você passou muito tempo com elas. Mais próximo. Né? Então, quando eu... Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer isso mais a fundo, mas quando eu abro um estabelecimento, eu fico lá 24 horas durante muito tempo. Então, a Gardini, por exemplo, a barbearia, eu fiquei durante 2 anos atendendo, abrindo, fechando. Então, formou aquela cultura dentro. Eu já tenho dificuldade, por exemplo, em alguns estabelecimentos mais novos, que eu não fiquei tão presente. Mas é um desafio, como tudo de empresário. Então, acho que pessoas é esse principal diferencial competitivo. Pessoas têm que ser a sua cara, têm que ser engajada com você, para que você consiga colocar um marketing, colocar uma comida boa, colocar uma atmosfera que foi o que a gente conversou aqui. Então, sim, é sempre pessoas cuidando de pessoas. Cuidando de pessoas. Me conta, eu vi no podcast teu que você colocou o shopping da Heineken, não foi? No Preto. Não tinha na altura, era só Brahma e Antártica? Que eu saiba, que eu saiba, naquela época eu fui o primeiro chopp Heineken da cidade. Chopp existia em pouquíssimos lugares. Eu lembro que tinha no Dock, devia ter um em outro shopping. Então, quando eu fui colocar chopp, você tá doido, você vai colocar chopp, que loucura. E quando eu falei que era chopp Heineken, então, que ninguém conhecia, é amargo, o paladar do banho não vai aguentar. Só que eles me abraçaram. Sou grato da Heineken até hoje. Já mudei para a Ambev e amo também o pessoal da Ambev, mas foi quem me abraçou. E eu sempre gostei do produto. Então, eu sempre achei que o chopp era muito forte, sempre foi um feeling meu. E como a empresa é minha, a gente tem que ter nosso feeling também. Pois. Então, sim, eu fui o primeiro chopp Heineken, eu fui o primeiro bater uma caneca congelada. E graças a Deus deu certo. Uma bela estratégia. Pois é, uma bela estratégia. E me conta um pouquinho sobre a Boni. A Boni já está desde 89, não é isso? A Boni é a única marca que não é nossa, do nosso grupo. A Boni é uma empresa famosa aqui em Salvador, de espetos. E um sócio meu comprou as 2 lojas físicas que tinha da Boni. Sim. Então a Boni tem um distribuidor que distribui, que a marca não é nossa, mas existia 2 lojas físicas só na cidade, que era de meu sócio, uma delas. E aí a gente juntou ela junto com a Gardini. Então é a única marca que não é nossa, mas é uma marca que a gente ama também. E foi estratégico essa junção? Foi estratégico porque a barbearia ele é um ambiente mais masculino e churrasco, acho que também tem tudo a ver com masculino. E também nossa primeira unidade da Gardini foi aqui na Paulo VI, era muito grande, o aluguel era muito caro, então a gente tinha de colocar mais coisas ali dentro para poder o negócio ser bom. Então caiu como uma luva. E por
por que uma barbearia? Porque, assim, a ideia que eu tinha até então, e que eu tenho ainda, é de que a barbearia está quase em processo de extinção, não sei. Eu tenho essa sensação. Eu sempre vejo a barbearia abrir e fecha lá. E por quê? Uma barbearia com o nome italiano, diferente. Você viu? Foi uma oportunidade de negócio? Foi, meu bem. Assim como a maioria dos outros negócios, como Fumana, como Puxadinho, é uma dor que a gente tinha Sim, como cliente, sim. né? Eu gosto desse ambiente e quando eu fui conhecer uma barbearia aqui em Salvador, o dia que eu decidi abrir a Gardini foi o seguinte: eu marquei meu corte às 8h30, horário marcado, cheguei lá no horário e tinham, acho que 8 barbeiros da barbearia, todos chegaram 9 horas, começaram a tomar café. Aí eu pensei, rapaz, tanto cliente e o local não é profissional, então tá aí uma oportunidade de negócio. Então tinha muita demanda para aquele produto e o proprietário não conseguia, não era a habilidade dele, ter uma gestão bem feita. Então os barbeiros mandavam na casa, a casa era suja, a precificação era errada. Aí eu vi essa oportunidade de abrir a barbearia. E que foi um sucesso e também foi a primeira, e acho que até então é a única deste porte, Sim. deste tamanho. Tem várias barbearias maravilhosas em Salvador. La Firma é incrível, a Jack Navalha como espelho é incrível, a Barbie Então eu Boys tô é incrível. equivocada, não tá em extinção, é porque também não é uma coisa que eu Meu fui. bem, ocorreu um boom, sim, de barbearia. Ocorreu um boom e quando eu abri a Gardini, por exemplo, devia ter umas 15, hoje tem 4, 5 marcas. Então sim, teve um boom e fechou. Mas por falta de gestão. Como bares, você vai contar nos dedos bares que tem mais de 10 anos em Salvador. Tá. Mas me parece que a barbearia é mais nichado. Barbearia Muito nichado para o nichado, público masculino. É o público masculino. Talvez o público mais homossexual. Porque o público masculino tem uma resistência muito grande, né? Os homens ainda têm uma resistência muito grande com a questão estética, com um corte bonito de barba, né? Tinha, mas o digital ajudou muito. Tá mudando nisso aí. muito, né? E o mundo da barbearia é gigante. O PIB que movimenta o país é gigante. Existem celebridades barbeiros com milhões e milhões de seguidores. Existem vários tipos de pessoas que são visagistas, que olham para você, pessoas que são mais de barba. Então, sim, é um mundo gigante. Barbearia, mas nichado para homem. Sim, o público homossexual, ele é digamos, mais metrosexual, cuida mais da beleza. Então, sim, então, nossa parcela é incrível desse público. E que tem poder, muitas vezes, né? Um poder aquisitivo legal, porque não tem sim. ônus, né? De filho. Agora já tá mudando também. Sim. Também virou um programa de pai e filho. Tá bom? Massa. Então, na nossa unidade do Horto, por exemplo, ali é um lugar muito bairrista, muito de casal com filho novo. Acho que posso dizer que 35% do nosso público, ou 30%, são os filhos. Né? E são muitos. Na Pituba também. E barbeiro você fideliza. Então, eu tenho 38 anos, eu devo ter tido 5 barbeiros na minha vida. Né? Então, você vai atrás, a gente vai atrás, né? Onde eles vão, o cabeleireiro, a mulherada. E a gente, como gestor, cuidar deles, né? Mantê-los na casa é difícil, porque é proposta o tempo inteiro para sair, mas aí vem cultura. Minha empresa, é uma empresa de educação mesmo. Então, a gente tem reunião com os barbeiros para falar sobre financiamento, sobre investimento, sobre... Inclusive, um dos nossos sócios é nosso barbeiro. Ele cresceu com a gente e comprou uma parte da barbearia. É uma coisa que eu tenho muito orgulho. Nossa. Eu tenho 2 funcionários que viraram sócios. Nosso chefe, Jamil do Puxadinho, é nosso sócio. E Sávio, nosso barbeiro, também é nosso sócio. Já facilita bastante. Facilita bastante. Pessoas que estão no meio... Mas é um ramo muito legal. É muito legal a barbearia. Serviço é uma coisa muito legal. A gente trabalha com a autoestima das pessoas. Então, a gente recebe várias mensagens incríveis. Poxa. E também não deixa de ser um psicólogo para o homem. Quantos homens chegam ali tristes e brigados com a esposa, começam a conversar com o barbeiro, estar lá feliz. Então, é bem legal, é bem legal. Se a gente fosse contar um storytelling, umas histórias, daria um livro. E é um ramo que cresce muito. Da estética, me parece que cresce 20% ao ano. Sim, eu não sei o dado específico, mas com certeza, principalmente com o advento da internet, e vou te falar assim, até de modismo, que tá mudando muito rápido, sim, cresce muito. Então, o corte navalhado era muito famoso há 3 anos atrás, hoje já não é mais. Barba, era poucas pessoas que tinham, hoje tem milhões de produtos que crescem barbas, né? Eu vejo homem fazendo laser,
gente tem vários, a gente tem barboterapia, o cara faz uma massagem na sua barba, a gente tem mais de 20 produtos, mais de 20 serviços, pra você ter uma ideia. É muito interessante. Eu tenho 2 filhas, né? E são extremamente vaidosas. E quando eu chego no banheiro, assim, eu vejo lá que tem um creme pra segunda, um creme pra terça, pro cabelo, né? Um creme pra quarta. Jesus, na minha época era um creme único e já está. Não tinha nada disso. Hoje, um rapaz vaidoso tem o shampoo da barba, tem o shampoo do cabelo, tem o que passa no rosto. Eu ainda não tô nesse nível de vaidade não, mas admiro. Queria ser, mas não consigo. Você tem que administrar muito esse tempo para dar tempo de fazer tudo isso, não é verdade? Eu fico boba também de ver. Enfim, é um mercado, é uma dor que as pessoas têm e a gente como empresário tem que abraçar. Outro exemplo, o puxadinho. Eu ia para restaurantes na cidade, que não são bares, são restaurantes. E quando eu começava a beber com minha esposa e meus amigos, quando dava ali 11 horas da noite, o bar encerrava. Verdade. Então eu tinha essa dor, eu quero um restaurante que dure um pouco mais, que eu possa cantar um parabéns. E aí foi o puxadinho, por exemplo. Então são dores que a gente como cliente sentiu. Tanto o puxadinho quanto a gardinha foi uma dor que eu senti e quis colocar em prática. E deu certo. E deu certo, não é? Porque Salvador é muito resistente, né? Eu acho que o mercado é muito resistente às mudanças, né? Vem ondas. Sim, por isso que é muito legal a tua trajetória, porque é uma trajetória bem linear e crescente. Porque o que a gente vê são as ondinhas, né? Que vão acontecendo, aqueles booms. Sim. E depois o negócio morre, né? Exatamente. Outro dia aconteceu comigo também. Eu saí de casa 9h30 para jantar e eu fiquei assim, sem saber exatamente, não conhecia o puxadinho. Na verdade, já tinha estado no puxadinho, mas não sabia do diferencial do puxadinho, que esse é um diferencial, né? E aí eu fiquei, perguntando a Paulinha onde é que eu podia ir, porque eu ligava para todos os lugares e fechava 10h30. Quantas vezes eu saí de um teatro, 10h30 da noite, e aí tava tão bom, saiu do teatro, você feliz, vamos jantar? Não tem. Então, antigamente só tinham 4 rodas. Você sabe, né? Aquela Kombi. Era a única possibilidade. Fast food você acha, mas um lugar pra você sentar, pra você ser atendido é difícil. Exatamente. Então, me fala um pouquinho do Mana, que o Mana é a paixão das meninas lá de casa. Eu, inclusive, andei fuçando lá no Instagram e vi que tem um botãozinho lá do iFood, não é? Eu disse, Bruna, você sabia que o iFood traz a comida do Mana? Ela, ai, minha mãe, é sério? Ai, me conta aí. Paulinha sempre tá lá, me marca, junto com o Rafa. O Mana é uma empresa que eu amo de coração. Eu, quando tomei esse smoothie aqui, eu me apaixonei e acho que ainda em Salvador é um oceano azul a partir de café da manhã. Acho que tem raríssimos lugares que você pode tomar um café, que você consiga sentar. O povo baiano já tem essa cultura de sair para tomar café da manhã? Tá mudando. Não tinha. De forma 1, eu acho que é um oceano azul. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que tem espaço para muito mais café da manhã. Acho que tem espaço para muito mais manas na cidade. Com o advento da pandemia, o pessoal tá se cuidando mais. Então, virou uma experiência você sair para tomar café da manhã. Como você almoçava com seu pai no domingo, tem milhares de famílias que o encontram no Mana no sábado para tomar café. E eu sou um desses. Eu amo o café da manhã, apesar de praticar jejum, mas final de semana eu adoro sair com minha família para tomar café da manhã. E o Mana, ele é muito justo para todo mundo. Você pode ir no Mana 5, 6 vezes na semana, tranquilamente. O preço é justo, a comida é boa, a marca é forte. Tem uma comunidade muito incrível do esporte. Sim. Pela primeira unidade ser ali no Porto e ser aquele Baía de Todos os Santos. Um point, né? O Baía de Todos os Santos é uma maravilha. A gente tem que agradecer a Deus. Ali tem aquele ponto, pra você poder correr, pra você poder pedalar, pra você poder nadar, pra você poder fazer canoagem, é incrível. E o Mana meio que abraçou todo mundo. Todo mundo cresceu junto ali. O Mana cresceu na pandemia junto com vários influenciadores juntos. Então, todo mundo se sente pertencente ao Mana. E a gente abriu muito pra essa comunidade. Então, a gente, agora no Horto Florestal, a gente tá tentando colocar dia de domingo, 7 da manhã, uma aula de funcional. No Porto a gente faz muito isso. Sim. Tem muita aula de yoga. Espaço, né? Lá tem yoga, lá tem terapia, lá tem funcional, enfim. No Porto a gente consegue fazer muito isso. E a gente vai fazer várias corridas agora do Porto para o Horto. Então, a comunidade esportista abraçou o Mana, graças a Deus, a gente abraçou eles também. E o Mana já existia ou foi um negócio de raiz?
O Humana já existia. O Humana veio na pandemia com meu sócio, Thiago Fonseca, que é a cara da marca. Era um açaí pequenininho. Ele até postou um vídeo recentemente no Instagram ontem sobre isso. Era uma portinha do nada que ele vendia açaí e todo mundo foi abraçando, virou o que virou. É grandão hoje. E naquele mesmo lugar ali no Porto. Naquele mesmo lugar, só que era pequenininho. Ele foi ampliando. E aí você com o olhar... Exatamente. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas não tinha ideia de gestão ainda. Né? Ele só faz tudo do coração, uma pessoa incrível. E eu vim com esse olhar um pouco mais analítico, um pouco mais de empresário. A gente vai transformar essa marca aí gigante. É engraçado, me lembra uma história da formiguinha, de empreendedorismo e de formiguinha, né? Quando você... Muitas vezes, a pandemia foi um momento de muita turbulência, né? Uhum. E a gente passa por momentos de muita turbulência, momentos turbulentos quase que diariamente, Sim. né? Quando a gente empreende. E tem uma fábula que fala das duas formiguinhas, que duas formiguinhas estavam passeando e caíram num copo de leite. E as duas, uma fez assim, nossa, a gente vai morrer. E a outra dizia assim, não, bata bem as perninhas que a gente... Você conhece? Não. Bata bem as perninhas que a gente vai sobreviver. E a outra só dizia, não, a gente vai morrer. Enfim, as duas bateram as perninhas. Uma sucumbiu logo, desistiu, né? Porque já estava fadada mesmo a não achar que ia morrer. E a outra bateu tanto as perninhas que aquele leite ficou mais sólido, virou uma manteiguinha e ela conseguiu sair. E aí, outro dia, passeando com outra formiguinha, caíram num copo de Coca-Cola que tinha um canudo. E aí as duas formiguinhas lá batendo as perninhas e a que tinha sobrevivido, né, do leite, fazia assim, bata as perninhas com força que a gente vai sair daqui de dentro. E a outra fazia assim, mas tem um canudo aqui dentro. Por que a gente não sobe o canudo? Ela, não, bata as perninhas que a gente vai sair de dentro. E aí a formiguinha se cansou e subiu o canudo. E aquela que tinha batido as perninhas e tinha se salvado do leite acabou morrendo na Coca-Cola. Em resumo, é você entender soluções novas, Sim. né, para situações próximas, parecidas, né? Mas assim, tempos diferentes, né? Crises, e você... pensar, não com a lógica do passado, mas com a lógica... Exatamente. Principalmente pro mundo atual, Sim. onde tudo muda muito rápido, você tem que estar disposto a Isso. aprender sempre. Essa formiguinha, a primeira, tinha um pensamento bom, né? Ela, eu acredito que perde quem desiste. Ela, primeiramente, resistiu ali, conseguiu uma solução, só que ela ficou presa ao passado dela. Né? Ela aprendeu daquela forma e acha que aquela forma ali vai sempre salvá-la. Não. É um erro grande, né? É um erro grande. Ela tem até a resiliência, mas ela não teve a antifragilidade, que é crescer no caos, né? Ela sempre vão ter soluções novas, você tem que estar sempre muito antenado, porque senão você realmente fica para trás. Né? Acontece, como citei aqui, muito com o pessoal do meu ramo, antiga, que não achava que a internet não ia virar, que o marketing não era importante, que esse papo de atmosfera não é válido, deu no que deu. Né? Então, você fica preso no seu passado, no pedestal do seu passado, você não vai para lugar nenhum. O seu passado, o que você aprendeu, ele já diz sobre você. Então, não se gabe dele. Vamos aprender coisas novas, né? Que isso vai ficar muito mais interessante. O papo vai ser muito melhor, o aprendizado vai ser muito melhor, o resultado vai ser muito melhor. Né? Mas é uma mentalidade que precisa... Primeiro, você precisa ter esse olhar. Mesmo, eu falo, a gente estava até conversando antes, né, de começar o podcast, que eu fui criada e vivi no mundo analógico, vamos imaginar. E hoje, a gente tem que ter o olhar para perceber que tudo mudou. O trem bala tá passando muito rápido e você não pode perder o time para poder pegar, né, para poder se engajar. Mas é difícil, mesmo você sabendo que é preciso. É difícil. E que talvez não seja tão complicado colocar em prática. Mas essa subida no caminho, no trem, vamos imaginar assim, aparentemente não é complicado, mas no final das contas. Concordo. Imagine no seu ramo, medicina, você vê que hoje quem se forma em medicina, boa parte foca em um nicho e vira especialista desse nicho na internet. Olha o poder do marketing, né? Então tem que se adaptar. Você está aqui espetacularmente fazendo um podcast, pensando em gestão,
Provavelmente, há anos atrás, o pessoal tinha uma clínica, não precisava tanto de gestão. Hoje, se não pensar em gestão, não vai para lugar nenhum. Exato. Então, sim, precisa ter essa habilidade de mudança rápido. Né? Isso já está fadado. E, enfim, se você ficar preso no passado, profissionalmente, você vai se dar muito mal. Pois. Um dos CEOs da Google, acho que é Eric Schmidt, ele falou num dado momento que desde o início da civilização ocidental até o ano de 2003, a gente teve em um ano, em um período muito curto, um progresso em termos de informação comparável ao início da civilização até o ano de 2003. Certeza. O Google recebe hoje 5 bilhões, me parece, né, de cliques diários. Imagina, a gente tem 8 bilhões Com certeza. de pessoas no mundo. Eu nasci em 85. Já de 85 até o 2018, não até 2015, de 2015 para 2024 mudou muito mais. Mudou muito mais. E o próprio mundo percebeu isso no sentido de... Você vê, há 2 anos atrás, você fala de metaverso. Esquece metaverso agora é AI. E é isso aí. E o metaverso acho que nem começou a pegar, não foi? Agora já é AI. Paciência, o mundo tá mudando sempre. E com coisas disruptivas, né? O que é incrível, né? O que as pessoas fazem, o que Elon Musk faz com a Tesla, com você visitar Marte, são coisas disruptivas. São coisas incríveis, que realmente muda com e sem ele. Exatamente. A Netflix acabou com Blockbusters, né? Que tinha mais de 9 mil lojas nos Estados Unidos, de uma hora para outra com os streamings. Desse a gente fala milhões. Morreu o Kodak. Lembro da Kodak? Eu cresci com o Kodak, comprando filme, revelando filme. Meu Deus, uma coisa que parecia uma marca que nunca ia desaparecer no mercado. Perfeito. Se você pegar as 10 marcas mais valiosas de 20 anos atrás, sei lá, talvez, no máximo a Coca-Cola tá entre as 10 ainda. No máximo, olha lá. Tudo nova. E tudo muito digital. É Google, é Amazon, é Tesla, é NNI. É tudo digital. Fantástico. Esse mundo chegou e tá só no começo, viu? Tá, e tá mudando muito rápido, eu sei. Mas vamos nessa. Vamos mudar aqui pro boteco, não é? Olha, eu botei aqui essa imagem, achei muito interessante, do descritivo. Primeiro porque é um boteco premiado, né? Isso é interessante, é bom a gente estar falando. É um boteco que tem uma pegada diferente de restaurante. Sim. Né? A gente passeia por todos os lados, a gente tem banco, a gente tem restaurante. Exato. E aí me chamou a atenção que tinha ali Melhor Farmácia. Eu digo, vem cá, Gustavo Unido botou uma farmácia no bom, que diabo, hein? Erro do estagiário, viu? Não, aí passou despercebido. Com certeza aí você foi alguma atualização do... Porque não deixa de ser, é terapêutico. Tô até curioso pra saber se mudar. Isso aí foi ontem? Foi. Então não. Isso foi domingo que eu fiz. Eu te mandei domingo, né? Não, isso foi algum erro, com certeza. Mas assim, é terapêutico, não deixa de ser. Não deixa de ser. Farmácia, eu falo sempre. Nossos garçons são psicólogos, né? Eles te dão um produto ali que vai te deixar menos estressado. Um paliativo ali, mas deixa. Muito melhor do que tomar remédio psiquiátrico. Olhe como você... Foi sem querer isso aí, com certeza foi um erro, mas olha como você já chegou pra você uma mensagem que você associou. Será que isso aqui foi querendo? Já que é uma farmácia? Você vê como você tá antenada. Mas foi um erro. Não, foi um erro com certeza digital. Porque você tem essa mentalidade tão disruptiva, né? Tão inovadora, que eu digo, de repente tá vindo alguma novidade aí. Nós temos 2 sócios, eu e mais um, que tá de muleta. E a gente brinca que a gente vai abrir um cote. Sim. Agora, próximo negócio. Tá todo mundo contundido, tudo com esporte. Pronto, tudo já vivenciando a experiência para ter recurso mesmo, né? Para ter o diferencial. Mais próximo que meus negócios tem na farmácia é que o Mind Drops a gente tá quase conseguindo colocar em farmácia. Ai, que bom. Esse Nutrópico natural. Então é o mais próximo que eu ainda tô de farmácia. Pronto, mas de repente é uma ideia, né? Aqui a gente já falou um bocado do Puxadinho, que é um lugar lindíssimo. Vocês inauguraram em 2022, não foi? Novembro, algo assim? Dezembro, começo de dezembro. Final de novembro, na verdade. E a gente fez um happy hour lá da Sinclair. Acho que foi em dezembro de 2022, naquela salinha que fica lá em cima. O Puxadinho, ele retrata muito o que a gente conversou aqui. Primeiro da dor do cliente que eu tinha, que você falou que também tem. Sim. E a gente pensa muito em atmosfera. Pra você ter uma ideia, o grave do som é pensado. A gente muda os ambientes. A gente tem o ritual do aniversário. Sim. Se você estava quando teve o ritual. Então, todos os dias, às 10 da noite, todos os aniversariantes
cantam junto, o DJ canta junto, os garçons cantam, é uma coisa incrível, se tiver a oportunidade de passar. Então, é muito de atmosfera, assim. A gente só pensou nisso para o bom. A gente quis entregar para... O Salvador deu tanto pra gente, que a gente quis entregar para Salvador uma coisa diferente. Então, é isso o nosso pensamento em relação ao Puxadinho. O do Puxadinho, né? E sem falar que a arquitetura dele é lindíssima. Lindíssima. Tem uma curiosidade. O Puxadinho, ele ia ser o preto. Sim. O preto, eu tive muitos problemas com moradores na época. Eu tava meio cansado já disso. E aí eu falei, vou pegar aquele ponto ali, vou botar o preto lá, pra ficar um pouco mais tranquilo. Você percebeu? O piso, ele é até do preto. No decorrer da construção, a gente viajou muito e falou, não, nosso pretinho é ali, ninguém vai tirar a gente, e tá tudo já bem com os moradores. Vamos fazer uma coisa nova. E aí surgiu o Puxadinho, que é esse puxado e várias experiências que a gente teve em nossas viagens, em nossas vidas. E são relativamente próximos, né? São próximos. Esse ramo específico de restaurante, eu ainda acredito que um sócio presente é muito importante. Então, a gente consegue estar ao mesmo tempo no preto, no puxadinho, no Zaca, tudo muito próximo. Então, no mesmo dia, em 1 hora, a gente vai pros 3 tranquilamente. Eu já vi uma história aí de que você quer fechar aquela rua de bar, é verdade? Ah, não. Já tá quase fechada. Já? Mas deixa eu te falar, quando eu cheguei ali, era uma província mesmo. O pessoal jogava bola naquela rua. Hoje é fácil falar que bomba, mas ali a gente foi passo a passo. Né? Eu lembro de uma história que, quando eu abri o preto, eu pedia pro pessoal parar de jogar bola na frente. Ô, menino, para de jogar bola, eu te dou um chopinho pra poder abrir meu bar. Sim. De tão vazia que era aquela rua. E hoje virou essa maravilha que a gente chama de Rua do Preto. Rua do Preto, exatamente. A Rua do Pretinho ali. Que maravilha. Hoje vai ter japonês, tem grandes marcas. Sim. Eu botei um vídeo aqui, mas eu vou passar, que a gente já conversou sobre o diferencial dele, do Puxadinho, que é justamente a questão do horário, né? E essa placa, eu acho que... Eu tive lá no Puxadinho uma vez só, realmente não notei, mas me parece que eu tirei do Instagram do Puxadinho. Do Puxadinho, sim. Puxadinho. E eu achei interessante, porque eu vou provocar do Gustavo lá no Pod. O clássico não erra, não? Meu bem, não existe certo ou errado. Existe o seu caminho para chegar até um lugar. Por mais que eu te falei aqui de atmosfera, de todo aniversário, eu acredito que o simples sempre vai funcionar. O simples, por ser simples, tem que ser mais bem feito, e o que o pessoal quer muito isso. Então, as coisas que já estão provadas no tempo, né? Se você for lembrar os livros mais falados, os filmes são todos filmes que já passaram por várias gerações. Então, o clássico, sim, ele não erra. Né? Ele muda de endereço, Ele muda de endereço, mas basicamente esse simples bem feito, esse clássico vai sempre prevalecer. Óbvio que vai ter pessoas que não vão se encaixar com isso, vai ter pessoas que querem outras coisas, mas paciência, o mundo é maravilhoso por causa disso, cada um precisa de uma forma, mas essa é uma maneira que nosso grupo vê um pouco o empreendedorismo. A gente é mais do simples, do clássico bem feito. Isso, porque hoje em dia praticamente até a palavra é clássico, a gente já não fala tanto, não é? Porque meio que está sendo substituído por criatividade, pelo caos criativo, né? Pela inovação aberta. O mundo hoje é a história bem feita, né? O copyright tomou conta. Não se fala mais em clássico, a não ser assim como um estilo de arte, né? Uma coisa assim. Mas até na elegância, no vestir, né? De utilizar algo clássico. Se eu falar pra Bruna hoje, minha filha de 13 anos, disse a ela, filha, vamos vestir, vamos tentar ir com a roupa mais clássica. Ela vai olhar pra mim e vai dizer, que diabo é isso, minha mãe, clássico? Um azul perfeito. Mas se você fala pra ela, mas filha, quais são as marcas clássicas? Ela vai falar as marcas. Ela só vai te dizer as mais caras. Mas são clássicas, né? Louis Vuitton, Rolex, todas as clássicas. Gucci, são marcas clássicas, né? São marcas que a pessoa confunde até com antiga, mas não. São marcas clássicas, mas a experiência é que tá rodando aí, muda muito, né? E elas se adaptam, viu? Essa frase aí é uma frase que quem usa muito é a Red Bull, o energético Red Bull.
Isso é até uma ativação deles. Do lado desse quadro tem outro quadro com o anjinho segurando uma taça de Red Bull, uma latinha de Red Bull. Que é um clássico, né, gente? Um Clássico. E nada mais atual do que o Red Bull. Você vê que no marketing do Red Bull é todo atual. São sempre primeiras pessoas, são sempre esportes radicais, enfim. É um clássico. O Red Bull é um clássico, essas marcas. Eu achei interessante a gente pontuar isso, porque a gente está numa época de disrupção, né? E aí eu acho muito interessante a história dos meninos, dos Google Guys, né? Que foram, assim, um exemplo de pessoas com iniciativas, assim, 100% disruptivas, né? Talvez hoje os meninos mais novos nem saibam o que é uma enciclopédia. O dicionário físico não existe. Aquelas páginas amarelas, lembra? Que a gente procurava telefone. Os Barças da vida. Os Barças da vida, que eram assim colocados nos locais mais altos da casa para ninguém pegar, porque tinha um custo muito alto. Então, a informação era algo muito valiosa. A informação, até hoje, é poder, né? Mas há muitos anos passados, era mais poder ainda. Quem sabia um pouquinho mais... Perfeito. Você vê, aí outra mudança que aconteceu muito. A informação não era como é hoje em dia, tinha vontade, ou não tinha vontade, então quem tinha mais informação tinha um diferencial. Isso. E hoje é abundante. Então, o segredo hoje, que não era antigamente, é você saber perguntar. Hoje você tem um AI que te responde qualquer coisa, mas você sabe perguntar para ele a coisa certa. Quando você vai para um curso de algum mentor, você sabe fazer a pergunta certa para ele. Então, hoje, a pergunta é aquela informação de antigamente. E o Google trouxe muito isso. Pois. E essa pergunta, para você saber fazer a pergunta certa, você tem que saber do que se trata, né? Ainda que você desconheça a resposta. Sim. E o que a gente tem hoje é informação de forma massiva, mas numa superficialidade incrível. Porque o tempo está muito rápido. As pessoas não conseguem imergir mais em absolutamente nada. Perfeito. Né? Inclusive, os algoritmos da vida, as redes sociais da vida. Poxa, você não consegue ficar mais que 10 segundos com a informação. Pois. Então, o desafio dessa geração é quem vai conseguir ser disciplinado. Com tudo isso, né? Com tudo isso. Porque quem consegue se aprimorar em um assunto, quem consegue... enfim, ir a fundo mesmo. Racionalizar vai ser o diferencial. Hoje a distração é muito grande, então, sei lá, um esportista que consegue... Eu jogo tênis, o cara que consegue realmente treinar com calma, estudar sobre tênis desde pequeno, ele vai se prevalecer mais do que o talento. Com certeza absoluta. Isso já era assim antes, agora vai ser muito mais. Agora de uma forma muito mais árdua. Mais fácil, ao mesmo tempo, porque talvez tenha os instrumentos e a tecnologia necessária mas mais árdua também, né? Porque vai precisar de muito mais foco e concentração. Perfeito. A gente vive muito... O mundo está vivendo um mundo muito doido, não é? E aí eu gosto também muito dessa frase, que sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. É assim mesmo, pela tua experiência? Com a ação, dá o mesmo trabalho. Não adianta você sonhar grande e você ter uma linha de chegada ali e não ter ações que façam você sonhar grande. Mas sim, né? Se você tiver muita ação, se você tiver, como a gente falou, atento ao futuro, às mudanças, só vai perder quem desistir no caminho. Então, não existe o impossível para ver milhões de atletas incríveis que passam essa barreira. Então, eu acredito que sim. O primeiro passo é o sonho, e aí você vai traçando estratégias para chegar nesse sonho. E o futuro está declarado já? Eu tenho vários futuros declarados. Eu te falei agora que eu quero ter um filhinho. Minha esposa, depois de 10 anos, consegui convencê-la. Então tá aqui declarado que, se Deus quiser, eu tenho um filhinho. Vai ter? Eu tenho várias, eu tenho anotado ali no celular, pelo menos uns 15 países que eu não conheço, que eu quero conhecer. Então já tô botando em prática. Vou pra Nova Zelândia agora no final do ano. Eu quero anunciar até o final do ano mais uma unidade do Mana. Que maravilha! Um sócio meu tem um sonho de trazer uma grande marca, que eu não posso falar ainda, aqui pra Salvador. A gente já tá se movimentando. Então, sim, tá bem declarado. Pra minha esposa, pra ela, pra minha vida pessoal, tá bem declarado. Coisa boa, tá tudo bem organizadinho. E tá tudo se convergendo pra dar certo. Maravilha, e vai dar certo. Também com essa mentalidade, impossível ser diferente. A nova ideia, tem alguma nova ideia? Você acabou já falando de uma forma... Tem uma nova ideia, que não é nova, é uma empresa que já existe, que a gente quer trazer aqui pra Salvador.
que a gente acredita que é mais um presente que a gente vai trazer para Salvador. E É uma dor do soteropolitano? é uma dor do soteropolitano, e mais do que isso, é uma coisa que, além da dor, outra parte da população nem sabe que ela quer isso. Certo. Isso é uma das coisas boas para se vender. Se Deus quiser dar certo. É quando se vende mais rápido. Com certeza. Sim. E aí, espero também anunciá-lo em breve. Muito bem. Então a gente vai ficar aqui de carteirinha. Qualquer coisa a gente volta para conversar. Algum livro que te inspire de cabeceira, que te tenha, sei lá, marcado? Um livro que me marcou é Equipes Brilhantes, de Daniel, sobrenome acho que é Coiler. Muito espetacular para quem quer estar ao lado de pessoas de alta performance, quer juntar um grupo muito bem feito. Quando a gente chega em um determinado patamar, não é meu caso ainda, mas, por exemplo, deixa eu dar uma analogia, tipo, um tenista Djokovic, para mim é uma inspiração, um atleta. Vai ser melhor quem quer mais. Entendeu? Então, ele fala muito isso sobre a equipe Brilhantes, com muitos exemplos, muitas dicas. Equipes Brilhantes, vale muito a pena, empreendedor de lei, não só empreendedor, quem gosta de pessoas. Maravilha. Um filme. Tem um filme que eu já vi mais de 10 vezes, chama The Big Shot, A Grande Aposta. Ai, maravilhoso. Que é impressionante como ele pega um assunto difícil de falar, que é a crise do subprime dos Estados Unidos, e transforma num Hollywood, né, com Brad Pitt. Eu já vi esse filme umas 10 vezes, e todas as vezes que eu assisto, eu vejo uma coisa nova. É espetacular esse filme. Coisa boa. Vamos entrar na mente de Gustavo Nilo, olha lá, uma inspiração. Uma inspiração, o tenista Novak Djokovic. Né? Impressionante o que esse rapaz fez com o tênis, um esporte antigo. Impressionante os números, porque existe o maior e o melhor. Sim. O maior são que os números mostram o seu maior. O melhor é um pouco relativo. Esse rapaz, ele conseguiu ser o maior e o melhor, junto com dois outros fenômenos na geração dele, que é Federer e Nadal. Ele realmente quer ser o melhor em tudo, ele é um absurdo. É incrível como a gente talvez não tenha a percepção do quanto é importante a nossa capacidade mental, né? É fundamental, talvez a base de tudo, não é? Sim, por exemplo, tem a discussão eterna no mundo do tênis, quem é melhor, Nadal, Djokovic, Federer. Ele é o que quis mais. Ele não bebe água gelada há mais de 15 anos, né? Porque, enfim, ele só se alimenta de frutas na manhã para a parte energética dele ser pro treino. Então, ele foi nos detalhes para se transformar, na minha opinião, no maior esportista da história. Maravilha. Fenômeno esse rapaz. E isso se reflete em tudo, né? Na vida. Uma experiência marcante. São tantas, cara. Minha vida é maravilhosa. Muito bem, isso é ótimo. Teve uma marcante, sim. Eu fui fazer uma surf trip pro Chile, Pichilemu. E a gente pegou um carro e foi pra Cajón del Maipo, do lado de Santiago, e bebeu um chá com o ministro da Cultura do Chile, na Cordilheira dos Andes, no dia que eu soube que minha esposa estava grávida, há 11 anos atrás, numa cama de quartzo. Aquilo ali foi uma experiência absurda para mim. Incrível. Que poucos vão ter essa oportunidade. E num momento tão especial, né? Foi muito especial. Eu fiquei muito feliz. Não foi planejado, mas a gente já estava... E naquele dia, inclusive, o rapaz estava comigo, meu amigão de infância, que é o padrinho. Eu nomeei lá na hora. E foi incrível. Foi bem quando o ministro da Cultura do Chile é muito católico. Foi bem que o Papa foi um argentino. Ele estava muito emocionado. Sim. Então foi incrível aquilo ali. Que maravilha. Uma conjunção de coisas, né? Música. Eu fui músico, não profissionalmente, mas toquei bateria... Toquei com várias bandas. E eu sou muito do reggae, apesar de gostar de todos os ritmos. Então, qualquer uma do Rei Bob Marley, Ruth Belove, Bunny Belucci, Dislove. Eu acho o Bob um fenômeno. Apesar de ser empresário, minhas maiores referências com pessoas são artistas ou esportistas. Eu citei Djokovic, eu citei... Sim. Apesar de amar Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, Larry Page, que você botou aí, mas... Eu gosto muito dos artistas também. Mas isso é o que te faz ser uma figura open mind, né? É o que te recarrega, é o que te faz surfar na outra onda, né? Um pratinho. Um pratinho. Aí eu vou puxar a sardinha pra mim, o smoothie do Mana.
Você falou com gosto. Você vai quebrar o jejum com ele hoje. Esse é essencial. Uma receita guardada às 7 chaves. Que é do original Mana. É do original Mana. Que quando eu provei, eu falei, eu preciso saber esse negócio. Porque esse produto é incrível. E Salvador é carente disso. Que massa. E a gente vende muito ele. Maravilha. Um arrependimento, tem? Um arrependimento. Eu tô machucado. Acabei de voltar de uma snow trip. E no último dia da viagem, a gente começou a fazer muito fora de pista. Então, chegou um determinado momento que eu já tava um pouco cansado. Então, me arrependo dessa última descida. Não tava machucado. Poxa, foi esqui, né? Foi? Snowboard, esquiando, E eu vi a pedra lá. E meio que fui brincar com ela. Então, foi um aprendizado. Uma vez a gente tava lá em Portugal, na Serra da Estrela. Eu levei Paulinha. Tava eu, Paulinha e meu marido. Na época, e tava já naquela fase, já finalizando o inverno, sabe? Começando o sol a aparecer muito, e aquele gelo bem derretido, igual o gelo de congelador antigo. E aí eu não sabia, não tinha manha, e eu não tinha noção que aquilo pegava a velocidade que pega, né? Eu achei que eu ia conseguir segurar a Paulinha. Jesus, eu primeiro logo tomei um tombo, Paulinha saiu completamente às cegas. Chegou lá embaixo, foi que Marcos botou o pé e ela saiu, aí partiu a boca, foi... Eu tinha esse sonho de esquiar todo ano e realizou ele já tem uns... Acho que é o 8º ou 9º ano que a gente faz essa snow trip. É maravilhoso. A gente sai, eu sei esquiar bem, a gente ficou agora durante 13 dias, só que nesse último dia a gente só queria fazer fora de pista. Eu ainda brinquei. Eu ainda brinquei. Se me machucar, é o último dia mesmo. Eu até aqui chamei um pouquinho. É um arrependimento. A última descida. Mas pronto, vai ter... Para ter um arrependimento seria esse. Ai, maravilha. Dos males o menor. Um desacerto não ter dado importância ao mundo digital e ao marketing antes. Não achei que ia acelerar tanto assim na pandemia. Não sabia que ia ser tão essencial ainda tão rápido, e realmente é essencial. Se tivesse dado, a gente tava com uns 15 manas, né? Poxa. Eu demorei pra abraçar o marketing. O mundo é como é, né? A vida é assim, a gente tem que... Enfim, não como deveria ser. E o marketing é uma coisa que tá no mundo muito forte e a gente não pode descartá-lo. Eu descartei durante muito tempo. É a história da formiguinha que eu contei, não é? Mas ainda bem que dá tempo pra gente voltar. Exatamente. E uma memória? Uma memória vai ser a de praxe. A gente que é pai, o dia que minha filha nasceu, é uma coisa que não sai de minha cabeça. Eu não me lembro de ter chorado. Muito tempo que eu não choro. Eu fiquei durante 30 minutos chorando sem parar, não conseguia dar uma palavra. Ave Maria, foi bom demais aquele dia. Eu sou louco, de novo, filho. né? Vai, se Deus quiser, alguns. Tô brincando, minha esposa. E aí o legado de Gustavo Nilo? Eu acho que o maior legado que um ser humano deixa pro mundo são seus filhos. Não existe um legado maior do que esse. Eu acho que minha filha, os que vão nascer, se viesse... A declaração. Vai ser o meu legado, né? Tento ensinar tudo para ela. Tento ensinar todo dia a ser uma pessoa melhor, que é o que eu busco. Nós empresários, a gente tem essa fome por todo dia estar melhor, de verdade, na saúde, no trabalho, como pessoa. Acho que também empresário, e ela tem um pouco disso, tem um apetite por risco grande, tá bom? Acho que é uma coisa essencial. Quando a gente fala risco, não é uma coisa, você não vai te tirar do jogo, né? Não vai... Enfim, não vai te acabar, mas a gente tem que ter um apetitezinho por risco. É a ousadia de sair da zona de conforto. Enfim, é um legado que eu acho que eu vou deixar meus filhos. E ela vibra muito, né? Eu vi você falando que quando o estacionamento tá cheio, vibra, veste a camisa. Exatamente, como a gente falou no começo ali, o CPF e o CNPJ estão juntos, então a gente conversa muito sobre isso. Hoje eu deixo ela na escola, agora, filha, eu vou fazer um podcast ali, ela... E você vai falar o quê? Falei pra eu ouvir. Então, ela vive comigo essa vida, né? Dizem que até uns 12 anos a gente é a pessoa preferida da nossa filha.
Já tô sofrendo com isso. Eu mas já tô sofrendo. essa fase é boa, de 13? De 13 é uma fase chatinha, mas ela é passageira também, depois volta. Não pô, eu sou louco, minha mãe. Eu comprei um apartamento, não sabia que ia vender o meu tão rápido. Sim. Tô na casa de minha mãe já tem um tempinho. Pô, Deus me deu outra oportunidade de ficar com minha Não mãe. Vou fazer obra bem devagarzinho. Tá bom demais, minha mãe. Tem que aproveitar. É bom demais. Porque a vida é tão rara, não é? E são raros os momentos que a gente tem para estar com pessoas tão interessantes, pessoas tão agradáveis, tão receptivas, né? A gente escolher que a gente quer envelhecer. Acho que o meu maior sonho é ver meus filhos crescer e eu estar com meus sócios, com minha família de perto. Tudo muito equilibrado, muito justo, né? Olha, Gustavo, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Prazer todo meu, me deixou muito confortável. Seu lugar aqui é incrível, atmosfera maravilhosa, muito sucesso no seu podcast, você merece. E um prazer. Nos vemos nos treinos. Pois é. Daqui a 15 dias eu estou de volta. 15 dias estou de volta. Acho que até... 15 dias, pro CrossFit 15 dias. Mas eu vou conseguir dar uma corridinha. Quem sabe, daqui uma semaninha. 15 dias você vai passar num tapa. Obrigadão. Conte comigo, meu bem. Viu? Também Foi adorei. Ótimo, viu? Obrigada. Show de bola.